Boa noite, Baroni. Eu quero aproveitar a oportunidade do site O Documento, a TV Cuiabá, de nos proporcionar mais uma vez essa oportunidade para que possamos manifestar a nossa dificuldade como recuperando, que é aquilo que eu digo, né? Cada dia é uma luta, não é fácil, porque você tem um processo de recuperação no qual você vive todo dia com movimento dentro dele. Tá? Todo dia é uma coisa nova que surge e nós, como recuperando, assessorado pelo nosso jurídico, a gente vem nos informando e lutando. Nós temos duas lutas, né? Que é o lado operacional, no qual nós fomentamos a loja, movimentamos normal. Graças a Deus, no dia 19 de janeiro, conforme eu disse, a gente vem realizando um crescimento muito grande com a Central da Moda. Como nós conversamos no primeiro programa, uma semana atrás, existem os dois lados da moeda. Só se conhecia até então um dos lados. Então, hoje nós estamos conhecendo o lado do recuperando. E durante a semana, Júlio, fatos novos ocorreram, aconteceram coisas novas nesse processo de recuperação e você veio falar sobre isso com a gente hoje. Fique à vontade. Olha, Baroni, é o que eu sempre digo, né? Hoje a recuperação é um processo continuando, até baseado no programa passado, que você me entrevistou, me deu essa oportunidade e continua me dando a oportunidade. O Recuperando hoje ele tem voz. Hoje nós podemos vir manifestar e explicar, tá? A recuperação judicial em si, ela é uma operação muito tranquila. Muitos, quando assustam, quando vejo, falam assim, recuperação judicial, se assustam. É uma palavra sombria, né? Mas quando você começa a conhecer a recuperação judicial, a operação recuperação judicial, você começa a ter uma tranquilidade. Mas o grande segredo, Baroni, é o seguinte, é você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor. E o seu fornecedor, o seu credor, ele passa a ser o seu fornecedor nesse segundo momento. Mas, Baroni, você relatou uma coisa muito, muito interessante, muito sábia, sobre as dificuldades que o Recuperando atravessa dentro desse processo, né? Ele é um processo que ele é muito assistido. Você tem um administrador judicial que te acompanha, você é fiscalizado. Não é assim uma coisa que a gente acha que, eu vou pedir uma recuperação judicial. Não. Para esse deferimento, você tem que ter um memorial, você tem que ter um histórico de mercado. É uma situação assim muito complexa. Você tem que ter uma idoneidade. A sua empresa tem que ter uma estabilidade. Fato, Baroni. Esta semana agora passada, tivemos um feito assim judicial que nos proporcionou uma surpresa. O que é o Grupo Central da Moda? O Grupo Central da Moda é constituído por família. Então nós temos empresas, por exemplo, no CPA, que é da minha sobrinha. Essa empresa ela foi constituída para quê? Para fazer a compra com o nosso fornecedor também e que ela possa nos fornecer. Após o feito realizado no dia 23 de outubro, que nós tivemos um arresto, e diga-se de passagem, todo momento eu vou dizer isso, seguido de um saque por 2 oficiais de justiça totalmente despreparados, tá? Que nos levaram mais de 80% do nosso estoque. Ficamos com a loja 87 dias fechada. Isso não é brincadeira. Pois bem, o nosso administrador judicial, ele tomou conhecimento, nesse dia ele não estava em Cuiabá. Ele chegou 2 dias depois, fomos até o seu escritório, nos reunimos, eu com o meu advogado, junto com o nosso administrador judicial, junto também com o corpo dele, que é a doutora Emília, a doutora Aline, e posicionamos. Tivemos que automaticamente fechar a loja. Não tínhamos produto para vender. Muito assim, visionário, buscando uma alternativa, ele sugeriu para o juízo uma audiência de gestão democrática. Essa gestão, Baroni, ela não é como muitas vezes parece. Isso aí é publicado em diário, os credores são notificados dessa audiência de gestão democrática, participamos junto com o juízo, né, e também nos assistiu o Ministério Público. Ele foi tentar, de uma maneira assim, muito difícil, diga-se de passagem, uma solução para o sucesso da recuperação do Grupo Central da Moda.
Chegamos na audiência, começamos a participar, a palavra foi dele, ele levou uma ideia que é muito interessante, porque o administrador judicial, ele trabalha dos dois lados, é aquela via de mão dupla. Então, ele pensando na segurança do credor, para essa segurança se fazer valer, nós precisamos ter o lado, como recuperando, positivo. Então, nessa audiência, Baroni, o doutor Bruno Castro, como administrador judicial, ele sugeriu ao juízo que todas as empresas compostas, tá, que nos fornecia de parentes, amigos, que tinha essa satisfação de realizações de negócio. Qual foi a sugestão que ele apresentou para o juízo? Grupo econômico. Nós vamos fazer um grupo econômico da Central da Moda. Por isso cresceu esse volume, que hoje nós tínhamos 8 empresas como parte desse grupo de recuperação. Pois bem, a gente sabe, Baroni, que dentro do processo, aquilo que eu digo para você que está em casa nos assistindo, não é fácil, porque, cara, isso aqui você tem um conflito com os seus credores. Como eu digo, 90% compra a sua ideia, 10% eles têm uma visão diferenciada, principalmente, Baroni, relatando sem medo de falar, porque eu tenho certeza que eu estou diante das câmeras e isso é aberto para a verdade. E eu vim aqui para falar a verdade. Tá? Então, nós temos aqui a instituição financeira hoje, é o credor mais difícil de você tentar qualquer tipo de negociação com eles. Eles são muito fechados, eles têm uma receitinha de bolo, que eu costumo até brincar, que é padrão dentro de qualquer recuperação judicial. E nesse feito, que o nosso administrador judicial apresentou para o juízo, junto com o Ministério Público, detalhe, como era uma audiência de gestão pública, nós estávamos cercados de advogados, de credores, de parte interessadas, tá, na como ia ficar a Central da Moda, porque a Central da Moda se encontrava fechada, com as portas abaixadas. Então nós teríamos que descobrir uma solução. Mas eu sempre disse isso para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, a Central vai voltar. E prova disso se fez agora no dia 19 de janeiro deste ano, a volta de Central da Moda. Mas uma determinada instituição financeira, Baroni, ela não entendeu. E como, assim a gente dizer, tentando realizar a objeção, tumultuar um processo que, diga-se de passagem, ele vem sendo bastante trabalhado, com muita transparência acima de tudo. E o advogado deles, lógico, né, fizeram uma petição, distribuíram para o juízo, tentando cancelar essa ideia que foi faraônica. Fantástica essa ideia do nosso administrador judicial, tanto é que o juízo comprou na hora. O Ministério Público assistindo, foi na hora. E nós, como recuperando, que nós tínhamos 4 empresas dentro da recuperação, e os demais, como parceiros, que eles compravam, nos vendiam, majoravam seu lucro, nos repassavam o produto, eles também compraram a ideia. Peraí, se nós estamos juntos, estamos juntos. Então nós vamos fortalecer, nós vamos frutificar o Grupo Central da Moda. E nisso, nessa decisão, o doutor Bruno Castro apresentou, a ideia foi comprada pelo juízo, e demos sequência. E conseguimos, através dessa ideia dele, Baroni, de colocar todas as empresas como um grupo econômico dentro da recuperação judicial, ela nos fortaleceu mais, que nós podemos usar a palavra avante, seguimos para frente. Mas aí vem a questão que a gente fala, né? Uma determinada instituição financeira, que eu prefiro, por ordem até judicial, não citar o nome, ela entrou solicitando um indeferimento, colocando algumas coisas, objeção, dentro do feito realizado na audiência do dia 9/11 de 2018. Pois bem, o juízo, automaticamente, ele indeferiu. E eles recorreram até o TJ, que é o Tribunal de Justiça. O desembargador, automaticamente, ele vendo a situação e também entendendo o feito do nosso administrador judicial, que era o quê? Era segurança, cuidar do crédito que os credores têm dentro
do polo passivo da recuperação para receber. Que isso é apresentado um plano, vai ter uma assembleia, é um procedimento normal. Quem conhece de recuperação sabe do que eu estou falando. O desembargador, automaticamente, agora na quinta-feira, Baroni, ele fez um efeito suspensivo, suspendendo as 4 empresas que participaram do grupo, tá, que entraram no grupo, que hoje pode-se dizer até mais ainda, faz parte do grupo da Central da Moda. Tá? E ele fez o efeito suspensivo, mudando algumas moedas, algumas situações, que isso acabou desfavorecendo essa desconciliação que a gente fala, porque isso passa a ser uma conciliação no primeiro momento. No segundo momento, quando tem um efeito suspensivo, vem a desconciliação do negócio. Você se distancia. E com isso, Baroni, eu posso te afirmar, sem medo de errar, tá? Isso atrapalha muito a operação recuperação. Porque nós, como recuperando, nós vivemos assim. A gente trabalha, a gente chega cedo, a gente trabalha todo dia, segunda a sábado, é uma empresa literalmente familiar. Nós temos os nossos fornecedores, que diga-se de passagem, são credores, e hoje eles estão literalmente 100% fechados. Eu quero, Barão, fazer uma colocação aqui muito interessante. Tá? Mas não é bem assim. Eu tive alguns comentários sobre a matéria nossa da semana passada. As coisas não é tão fácil, não. Fácil não é. Você tem que ter a credibilidade de mercado. Eu, por exemplo, eu falo com o fornecedor meu, como ele me trata, mesmo eu dentro de uma recuperação judicial, nós nos respeitamos. Existe uma confiabilidade, existe a credibilidade. Então, isso é o que segura o negócio. Uma cumplicidade que foi construída com o decorrer dos anos de trabalho, com o trabalho que você, à frente da Central da Moda, exerceu junto a esses fornecedores. Então, houve uma credibilidade, existe uma cumplicidade. E isso é o mais importante hoje para quem está nesse processo. Olha, Baroni, eu até digo assim, você, como sempre, você é muito feliz pela sua experiência, pela sua visão. Acima da cumplicidade tem uma aliança, é um comprometimento. A confiabilidade, a cumplicidade, é um casamento. Vamos colocar assim, é um casamento, né? Eu tenho que confiar neles e eles têm que confiar em mim. Então, essa aposta, é como você relatou, são anos de mercado que a gente exerce aí. São 30 anos de mercado que a gente tem uma história. Agora, vale valer, Baroni, o seguinte. Hoje, qualquer fornecedor do Grupo Central da Moda, eles fazem negócio comigo. Independente de qualquer empresa que hoje, nesse primeiro momento, é muito interessante, todas as empresas junto. Uma mexida disso aqui, um efeito suspensivo de 4 empresas saindo de uma operação de recuperação judicial e vai nos afetar muito. Isso eu posso te garantir. Porque nós já temos uma estrutura equilibrada, uma estrutura montada, uma estrutura no qual se faz valer o quê? Aí eu vou entrar no que você acabou de dizer, na cumplicidade, na confiabilidade. Você liga para o fornecedor, eu preciso de tal peça. Ele sabe que você está vivendo um momento de recuperando, que você é um recuperando, mas ele acredita no quê? No seu potencial, ele acredita no seu trabalho, ele te dá a oportunidade de você realizar. Nós já estamos aqui bem avante com o Dr. Dinei Ronque, que é o nosso advogado, é um advogado de ponta. Tá? Então, nós estamos assim bem alicerçados. Faça valer, Baroni, uma coisa interessante. A casa administradora judicial, Dr. Bruno Castro, levou isso apresentando na nossa audiência de gestão pública. Você iria falar agora, quando você deu a entrada com os advogados, você estava começando a fomentar isso. Sim, Baroni, só reprisando. É o que eu sempre digo, você para viver dentro de uma recuperação judicial, que é uma operação, você tem que estar bem assistido. Nós temos um advogado hoje, eu torno a repetir, o doutor Dinei Ronque, é um advogado de ponta, é um advogado que todos os dias ele nos mantém informado sobre o nosso processo de recuperação. Mas o mais importante, quando você tem um administrador judicial que realiza um feito desse, que é plausível, isso é plausível, ele chegar dentro de uma audiência
de gestão democrática e apresentar uma ideia, uma saída para aquela situação que praticamente era impossível e se fazer possível e ser respeitado. Ele teve o apoio imediato do juízo, o Ministério Público assistindo. Detalhe, Baroni, eu tenho aqui uma objeção de um credor, de uma instituição. O advogado deles participaram da nossa audiência. E o estranho, que em nenhum momento houve um manifesto, porque lá já se fala isso, é democrático, você tem o poder de falar, a sua voz lá vale, você está lá para isso. E, quer dizer, deram continuidade, e aquele que eu sempre digo, Baroni, quem cala consente. Então, dentro de uma audiência, com várias sugestões, momento de calor, momento de situações que você tem que estar, assim, preparado para isso. E você sai de lá com tudo pronto, e depois, quando você começa o seu trabalho, você se encontra com uma situação dessa. Um trabalho que eu não sei quanto tempo o doutor Bruno Castro deve ter demorado para realizar, estudado, porque isso aqui é um estudo. Isso aqui é uma coisa, assim, surreal. E eu costumo dizer sempre, o Baroni, isso aqui é o outro lado da recuperação. O recuperando, ele tem os lados que você tem que continuar com o seu negócio trabalhando, com o seu fomento, mas também você tem por trás dos bastidores uma situação jurídica, que é o seu corpo jurídico, e você tem também, porque o administrador, para você compreender, e você de casa compreender melhor, o administrador judicial, não sou eu que constituo ele, não sou eu que o escolho, ele é nomeado pela juíza, é o juízo que o nomeia, ele passa a ser a boca, o ouvido e os olhos do juízo. Então, nesse momento, você tem que cumprir as determinações dele. E qual que é a intenção hoje, Baroni? Relatando uma coisa muito interessante. Eu digo isso sempre, tá? Hoje, a questão do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso, nós podemos dizer o seguinte, eles têm muita propriedade na tese e conhecimento, na tese recuperação judicial. Então, quando a gente trabalha em cima disso, o projeto deles, o foco deles não é de quebrar, não é de falir, tá? Então, hoje nós encontramos com credores que deixam de ser parceiros, que é uma minoria, a partir do momento, eu digo isso pelo Grupo Central da Moda, é onde eles têm as objeções dele, mas veja bem, Baroni, no meu entender, pelo pouco que eu conheço de recuperação judicial, porque eu vivo nela, então a gente tem um conhecimento o suficiente para poder falar isso que eu vou dizer, tá? Não é o momento disso ainda. Nós temos que apresentar primeiramente o nosso plano de pagamento. Depois do plano, nós vamos ter uma assembleia. Não tem como, tem aqui nesse processo, Baroni, o juízo convocar uma assembleia para que credores possam falar. Porque no caso da Central da Moda, a nossa recuperação, ela é diferenciada, ela é uma recuperação que, pô, a gente está avante, a gente está levantando. Detalhe, viu, Baroni? Eu tenho amigos meus hoje no Paraná, em outros estados, que estão dentro de recuperação e eles me ligam e a gente bate um papo, a gente tem um grupo, e eles falam assim, Júlio, puxa vida, sua recuperação é diferente. Por que ela é diferente? Porque a Central da Moda, ela tem o seu diferencial em tudo, tá? Se você entrar dentro da nossa loja, você é bem atendido, você é bem recebido, desde o estacionamento, nós trabalhamos para ter o melhor preço da cidade, e não só preço, mas também como qualidade. Então, a Central da Moda hoje, eu peço a todos que dentro desse processo da nossa recuperação, dê oportunidade para o nosso administrador judicial fazer o trabalho dele. Porque com isso, ele vai nos proporcionar uma excelência naquilo que nós estamos fazendo. Agora, tudo isso que ele realizou em novembro, na audiência de gestão democrática. E antes de um plano de pagamento, antes de uma assembleia, aparece um credor, que ele vai até a primeira vara de recuperação e falências. Ele faz uma tentativa. O juízo, ele já tem conhecimento que aquilo não tem efeito, é indeferido. Ele corre no TJ e ele consegue um efeito suspensivo. Automaticamente, no outro dia, nós estamos com 4 empresas que fazem parte da massificação da nossa recuperação judicial, suspensa da recuperação. Baroni, eu relato nesse bloco, nessa oportunidade, quero relatar isso e vou continuar batendo nessa tecla. Recuperação não quebra o recuperando. Muitos recuperando,
eles acabam desistindo da recuperação. Porque é muita coisa, Baroni, que eu acho que para a gente poder manter, ainda mais essa visão hoje, diga-se de passagem, do nosso Estado, mas também falando a nível Brasil, nós temos que entender que vai acontecer algo muito grande. Eu, pelo menos, particularmente como empresário, eu aposto no Brasil, aposto no Mato Grosso. Então a gente tem que fazer valer o quê? Todo o nosso trabalho, ele tem que ser voltado a resultado. Você não pode trabalhar não visualizando o quê? Resultado. Nós temos produção. Por exemplo, um administrador judicial, ele não tem só o Grupo Central da Moda como recuperando. Ele tem outras empresas. Então, quer dizer, ele tem uma equipe que te assessora, que ele cuida de você. Esse feito aqui é um feito que eu até mandei na audiência, eu mandei para amigos meus no Paraná. E vai servir de jurisprudência isso aí, que é uma coisa inédita. Então, quer dizer, o que o judiciário aqui nosso, Baroni, ele entende? Espera aí, a empresa é sólida, o empresário trabalha, lá é eu, minha esposa, minha filha, eu tenho o Carlos, eu tenho a Ilma, eu tenho a Creide, eu tenho a equipe, todo mundo junto. É uma equipe, é uma família. Então, nós temos que fazer o seguinte, gente, não vamos colocar pedra no sapato, vamos partir para cima. Eu sempre digo isso, Baroni, para a equipe, vamos partir para cima, que é sucesso total. Sim, é isso, porque na verdade o que acontece? Central da Moda com 30 anos aí de história, você com 40 e tantos anos aí como empresário, né? Como eu disse no programa anterior, ajudando o crescimento aqui da nossa terra, do nosso estado, a verdade é essa. E o que você falou muito, colocou muito bem, deixar claro para você de casa, para você que está passando por essa dificuldade. Está aí a prova, não vamos desistir. É moroso, é cansativo, mas não podemos desistir. Como você disse várias vezes aqui, não é quebrar, tá? É persistir, é fazer como o Júlio está fazendo hoje e colocando, abrindo o peito e indo para cima e colocando, para você ver, essa instituição, que você não quer citar o nome, eu entendo o motivo, ela veio justamente para colocar essa pedra no sapato. Sim, Baroni, eu até quero aproveitar, é uma coisa assim, muito interessante. O doutor aqui, o desembargador, quando eu disse sobre o que aconteceu conosco o ano passado, que nós tivemos um arresto seguido de um saque, nos levando mais de 80% do nosso produto, nos deixando desvalido. Produto esse que foi recuperado? Baroni, espetacular a sua pergunta. Tá? Não recuperamos, tivemos em Jaraguá do Sul, tivemos que contratar um jurídico em Jaraguá, chegando lá, o galpão fechado. E o triste, Baroni, foi quando conseguimos, através da comarca de Jaraguá do Sul, arrombar, praticar o arrombamento, lógico, o chaveiro e tal, com a polícia, e não encontramos mais. Sabe qual foi a notícia que nós tivemos? Que o nosso produto foi vendido. Agora, eu quero aproveitar para você ver como é que funciona, Baroni. Nesse mesmo efeito suspensivo, eu não vou citar nem o nome do nosso desembargador, com respeito, é um homem fantástico, a gente já tem informação, ele é um cara muito visionário, é um homem que sabe o que faz. Tanto é que ele permitiu isso aqui, porque, Baroni, agora nós vamos entrar com nossas providências jurídicas, né? Que a gente costuma chamar isso de contrarrazões. Juridicamente são contrarrazões. E o nosso administrador judicial, ele também vai entrar com a defesa, porque, veja bem, ele não é um advogado só, ele é um administrador judicial. Ele responde civilmente e criminalmente. Detalhe, Baroni, que eu quero concluir. Com esse mesmo desembargador, se encontra o que você acabou de dizer. Recuperou o produto? Não. Mas o nosso juízo determinou que o produto fosse devolvido. Eles recorreram, Baroni, e hoje está parado aqui com esse doutor, que eles recorreram sobre a decisão do juízo, recorreram e a coisa não andou, a coisa está parada, o processo deles está parado. Resumindo, qual é a penalidade que eles vão ter? Porque, veja bem, guardiã é depositário fiel, e depositário fiel hoje não dá mais cadeia do Brasil.
Agora, veja bem, eu fiquei com a loja desvalida e tive o apoio de todos os fornecedores, meus colaboradores, para mim poder retomar de volta a central para o mercado. Então, eu estou muito feliz e confiante, Baroni. Eu sei que o nosso administrador judicial, pelo que ele fez valer na audiência de gestão democrática, eu tenho certeza que ele vai conversar com o desembargador, vai conseguir colocar a coisa no trilho e nós também, junto com o nosso jurídico, doutor Dinei Ronque, estamos juntos e a central vai seguir. É vida que segue. É isso. Júlio, a Central da Moda, isso aconteceu, gente, detalhe, isso aconteceu no mês de outubro, que foi recolhida essa mercadoria, esses 80%? Foi em outubro ou novembro? Foi no dia 23 de outubro. 23 de outubro. Então, veja bem, a Central da Moda ela ficou fechada outubro, novembro e dezembro. Retomou em janeiro. 87 dias. 87 dias fechado. Diga-se dias. de passagem, gente, na época de pico do segmento. Na época de pico do segmento. Então, eu acho que fica claro para todos que só uma loja, uma empresa com a força do nome da Central da Moda, com a força da Central da Moda, com a administração do Júlio, há 30 anos aí à frente, 40 e tantos anos como empresário, que não canso de repetir isso, porque acho que isso tem que ser valorizado. Nós temos que valorizar os empresários que ajudaram a construir esse Estado. Então temos que valorizar isso. Só uma loja com a força da Central da Moda pode dar o depoimento que o Júlio está dando hoje. Voltamos, estamos nos recuperando bem e não vamos parar. Então, veja bem o peso desse nome, o peso dessa marca. Você concorda comigo, Júlio? Baroni, veja bem, tudo é uma raiz, a gente tem uma história. Eu quero relatar o seguinte, eu trabalho desde os 11 anos de idade, meu pai é o patriarca, ele começou com o Doidão dos Tecidos, né? Quero ressaltar uma coisa, o primeiro presidente da Associação dos Calçadão de Cuiabá foi eu era um menino ainda, mas a gente já bravante, para frente, então a gente assumiu uma responsabilidade adquirida através do próprio CDL, que é a Câmara de Engenharia Logista, que meu pai ele foi um dos fundadores do CDL em Cuiabá, mesmo com o falecimento dele, ele continuou como diretor vitalício. Meu pai era diretor de patrimônio. Então a gente teve a oportunidade, Baroni, só relatando uma história rápida, de ter podido ter a oportunidade de ter conhecido grandes comerciantes. Por exemplo, hoje eu vou citar o nome porque ele é meu amigo, é um pai para mim, eu sempre digo isso. Se você falar em Caselli é o dono da avenida. Ele, quando chegou em Cuiabá, ele veio como gerente das Pernambucanas. Meu pai, quando chegou em Cuiabá, veio como gerente da Jaraguá. Então, se você for buscar toda a história, doutor Adão Flores, toda a história de Cuiabá, eu costumo dizer, eu fui criado, o meu berço foi no centro de Cuiabá. Então, nós temos uma raiz, nós merecemos respeito. Eu não posso chegar aqui hoje, diante de uma câmera e dizer, eu não caí de paraquedas. Eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando você se confronta com uma situação dessa, eu tenho o maior respeito. Eu quero te falar uma coisa, Baroni, assim, bem franca mesmo. Eu sou um cara revoltado com o não. Eu não aceito não, eu respeito o não, mas eu sou revoltado com o não. Então, para mim é o seguinte, aquilo que você disse, existe uma história, eu conheço a história. Por exemplo, quando nós começamos em 85, na Avenida São Sebastião, no bairro Goiabês, que era bairro popular, que nós moramos lá desde 1974, que foi a primeira Coab do estado de Mato Grosso. Tem uma história dela, que cresci lá. Começamos em 85 com o Doidão dos Tecidos. Ninguém acreditava. Então, quer dizer, isso é fazer, isso é construir, isso é colaborar com o Estado. E o que a gente gera hoje, Baroni, vale frisar isso, eu não tenho 20 funcionários, 25 colaboradores. Nós temos facção distribuída no interior de Goiás, nós temos facção em outros estados, que direta e indiretamente, eu tenho hoje aproximadamente 150, 160 pessoas que dependem do meu negócio. A Central da Moda, ela tem um volume faraônico. Hoje, quando todo mundo, Baroni, se fala em crise, eu substituí a palavra crise por Cristo. Tá? A nossa fé, ela está em primeiro lugar, o nosso Deus. Se eu estou aqui hoje participando
do seu programa, Baroni, programa de grande conceito, que é o de Digoreste Empresarial, um programa volumado, criado para poder dar essa oportunidade para a gente. E agora, criando uma tese interessante que você criou, Baroni. Fala-se muito em recuperação judicial, é o Brasil todo. Recuperação judicial, recuperação, mas espera aí, e o recuperando? O recuperando tem que falar também, e nós temos voz hoje para falar. Tanto é que eu estou colocando a minha cara aqui e falando. É isso. Gente, queria agradecer ao Júlio. Júlio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Digoreste SA, na TV Cuiabá, site O Documento. Deixar bem claro que a casa é sua. Muito obrigado. Nós fazemos questão de acompanhar esse processo e a sua vitória está ali do seu lado. Amém. Quero acompanhar até o fim. Qualquer novidade que tiver, a casa é sua, vem e converse com a gente. E você de casa, espero que tenha te quebrado alguns paradigmas, esclarecido algumas algumas coisas que ficam na cabeça da gente, como o Júlio falou, como eu falei anteriormente. O recuperando tem que ter voz. A voz dele está aqui, ó. Tá? Então você que é recuperando, você que está passando por essas dificuldades, não desista. Siga o exemplo do Júlio, coloque Cristo à frente, como você mesmo falou. Sim. Siga esse exemplo. Júlio, queria parabenizar você mais uma vez. Acredito, confio e tenho certeza nessa vitória. Como eu disse no programa anterior, você não é mais recuperado, você já é recuperado. Tá? É questão agora de detalhes que vão se ajustar e com certeza a Central da Moda ela não vai voltar, ela já voltou e com força total. Eu até aproveito, Baroni, dizer o seguinte, eu até brinquei com você no programa passado, a gente se considera-se não só recuperado, mas nos consideramos um vencedor, por termos voltado ao mercado. Primeiramente agradecemos ao nosso Deus, tá? Sempre presente em nossa vida, depois aos nossos fornecedores que apostam, acreditam no Grupo Central da Moda e a todos aqueles que nos assistiram, que nos incentivaram, que estiveram do nosso lado. Baroni, eu me despeço deixando uma mensagem aos nossos amigos. Não olhe o que você perdeu. Procure enxergar o que você vai conquistar. Que se eu fosse olhar, Baroni, os 80% do meu estoque que eu perdi, eu já considero perdido, tá? Eu não voltaria mais para o mercado. Mas eu estou enxergando que a Central da Moda vai conquistar. Então, para mim, isso faz valer. E obrigado a você com esse dinamismo, com essa paz, com essa serenidade. E, acima de tudo, é um amigo, uma referência no estado de Mato Grosso, do seu programa. Muito obrigado, eu agradeço a você. Aproveitando a frase, eu vou deixar uma outra frase para a gente encerrar o programa que está em cima da hora. Um grande sábio me disse uma vez, isso foi meu avô, era pequenininho, molequinho assim, ele falou o seguinte para mim: no fim dá tudo certo, se não deu certo é porque não chegou ao fim, a gente tem estrada para andar ainda. Então vamos acreditar nisso, gente, vamos seguir em frente. Sim. Tá certo? Muito obrigado a você de casa que acompanhou mais um Digoreste SA aqui pela TV Cuiabá, site O Documento. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, equipe, e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem com Deus.